Então, a gente nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai tentar trazer alguns conceitos, ou iniciar, na realidade, essa discussão sobre noções de microbiologia. A ideia por trás aqui é que a gente consiga compreender a importância da microbiologia dentro da engenharia ambiental, né, que ela está diretamente envolvida em vários ciclos biogeoquímicos aí que vocês certamente viram na disciplina de engenharia ambiental, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, por exemplo, o próprio ciclo do enxofre, do ferro, enfim, né? Todos os ciclos biogeoquímicos importantes aí para a vida na Terra. Esses micro-organismos, eles também estão envolvidos dentro ali de vários aspectos ligados à própria agricultura, na disponibilização de nutrientes, os quais vão ser utilizados aí pelas plantas. São utilizados em vários processos fermentativos, por exemplo, de produção de cerveja, de produção de vinho, de produção de alimentos, de queijo, enfim, várias coisas, né? E certamente esses micro-organismos estão envolvidos. E também eles estão envolvidos dentro da parte de produção de fármacos, né, de medicamentos. Então, a gente tem realmente uma grande importância desses micro-organismos para a vida na Terra, né? Inclusive, são responsáveis pelo próprio oxigênio que a gente respira, né? Então, a gente vai utilizar esse módulo aqui para entendermos os aspectos positivos aqui da participação desses micro-organismos e também em vários processos biotecnológicos, dentro da engenharia ambiental, por exemplo, dentro de um aterro sanitário, tem um processo microbiológico ali de transformação dos resíduos em biogás, por exemplo, dentro de uma usina de compostagem, dentro de um sistema de tratamento de esgotos, né? Então, a partir de várias tecnologias de tratamento, sistemas naturais como lagoas de estabilização, reatores anaeróbios, sistemas de lodo ativado, sistemas de granulação aeróbia, várias tecnologias de tratamento de esgotos que a gente pode fazer uso desses mesmos micro-organismos que estão ali envolvidos muitas vezes nos processos de autodepuração, né? Que certamente a gente já discutiu um pouco aqui nessa nossa disciplina, ligada à questão da poluição, né, assim, de remediar determinados ambientes contaminados, aí, por exemplo, com derivados de petróleo, contaminação de água subterrânea, enfim, né, esses vários processos de poluição que os micro-organismos têm uma grande participação. Então, os seres saprófitas, né, ali que fazem a decomposição da matéria orgânica, ou seja, vocês viram alguma coisa, certamente na disciplina de engenharia ambiental, e a gente vai tentar ampliar um pouco esse entendimento e também trazer esses fundamentos para que, de uma certa forma, vocês consigam compreender também o processo de transmissão de algumas doenças, muitas das quais têm uma relação estreita ali com a água, né? Chamadas doenças de veiculação hídrica. E essas doenças podem ser, como a gente vai ver, adquiridas pela ingestão de uma água contaminada, que pode se adquirir uma determinada doença pelo contato com a pele, ou muitas vezes utilizarem ali a água como um próprio meio de procriação, né? Por exemplo, o vírus da dengue, por exemplo, é um exemplo, né, de que se utiliza ali a água para procriar, né, e aí a partir dali, daquela procriação, o mosquito, ele acaba contaminando
a população, tá? Portanto, a gente vai tentar trazer esse conhecimento para todos esses olhares importantes, né, aqui da nossa disciplina, até porque, como a gente já discutiu, o saneamento básico, ele se constitui como uma importante ferramenta de controle de doenças, né, ou seja, evitar que vários desses agentes patogênicos presentes ali no meio acabem por chegar no indivíduo causando uma determinada doença, tá? Então, a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre esses aspectos aqui na presente aula, tá bom? Beleza. Então, para a gente compreender um pouquinho sobre esses micro-organismos, é importante que a gente tenha uma rápida apreensão de como a vida na Terra surgiu. Portanto, a gente está falando de um tempo da ordem aí, numa escala de bilhões de anos atrás, né? Ou seja, quando a partir de uma explosão, né, ali, se começou a ter uma determinada vida ali na Terra, né? E a partir dessa vida começou-se a surgir determinados seres que foram capazes de crescerem, né? Na ausência de oxigênio, né? Porque após essa explosão a atmosfera era composta por gases ali como nitrogênio, como metano, etc., né? E após o surgimento ali dos primeiros seres que foram capazes de produzir oxigênio, é que essa composição do ar que a gente tem hoje, ali, cerca de 21% de oxigênio, nitrogênio ali na sua grande parte, né, e traços ali de outros gases, a gente tem o surgimento de outros seres, né, e esses seres, eles não só modificaram a oxigenação na Terra, quanto também, de uma certa forma, evoluíram em termos de composição microbiana, em termos de composição celular, seres bem mais evoluídos, né, ali com uma riqueza celular muito maior, né, onde a gente vai diferenciar o que chamamos de procariotos e eucariotos, e depois, né, além dessa estrutura celular muito mais rica, mais complexa, que não cabe nessa minha disciplina da gente entender os detalhes dessa riqueza estrutural, né, isso vocês vão ver certamente na disciplina de microbiologia ambiental, uma coisa bem mais estendida, aplicada, né? Então, a gente vai, nessa disciplina, tocar alguns aspectos importantes para essa apreensão da importância desses micro-organismos para os ciclos biogeoquímicos, para a parte do saneamento básico e também para a parte da transmissão de doenças, tá bom? E aí, a partir daí, desses seres eucariotos, né, surgiram aí algas, surgiram aí os protozoários, né, os helmintos, enfim, vários seres eucariotos que a gente conhece, os quais têm muitas relações com doenças que causam aí diarreias, doenças aí que causam diferentes problemas na população. Muitas dessas doenças, né, como a gente vai ver, elas têm uma transmissão feco-oral, ou seja, a partir da excreção, por exemplo, de fezes, as pessoas acabam ingerindo uma água contaminada, né? E aí, a partir daí, dependendo do agente patogênico presente ali, que tem que estar presente, também tem que estar numa quantidade suficiente para causar uma determinada doença, né? Então, se existe o agente patogênico e ele está na quantidade que causa uma determinada doença, obviamente que tem ali uma série de outros fatores, como questões nutricionais, questões de resistência, né? Que nós chamamos isso aí com o termo de suscetibilidade individual, é que vai se instalar, pode ou não se instalar uma determinada doença, tá bom? Então, esses
esses agentes patogênicos, né, quando a gente implanta, de uma certa forma, um sistema de saneamento básico, a gente está investindo, né, no combate do ingresso desses agentes patogênicos no ser humano, tá bom? Beleza. Então, se a gente pegar aqui a origem da vida na Terra, né, dessa ordem de escala de mais de 4 bilhões de anos atrás, ali, mais ou menos em 3,8 bilhões de anos, surgiram ali as bactérias, né? Ou seja, dessas bactérias houve uma evolução, especialmente para aquelas, né, que eram capazes de se reproduzir, de realizarem ali os seus processos metabólicos na ausência de oxigênio, né? Não existia oxigênio durante esses primeiros anos de vida na Terra, obviamente primeiros anos, nessa escala aí de milhões de anos, né, que a gente está falando, e aí depois essa atmosfera que era composta grandemente, né, por nitrogênio, CO2 e metano, surgiram ali os primeiros seres que foram capazes de produzir oxigênio, né, ali. Esses seres são as cianobactérias, são capazes, né, de utilizarem ali a luz solar, né, como fonte de energia, e como produto dessa transformação ali, né, desse metabolismo, a gente tem como produto, a gente tem o oxigênio. Então, esse oxigênio que era jogado ali não só, por exemplo, no líquido, né, quanto também na atmosfera, começou a causar uma oxigenação ali do ar, né, ali da atmosfera, e aí essa composição mudou, né, ali cada vez mais com a presença de oxigênio e nitrogênio, e menos a presença de metano, né? Ou seja, houve uma oxigenação, né, ali, inicialmente lenta, e depois dessa oxigenação lenta, a gente tem a instalação dos níveis ali de oxigênio presentes que a gente tem na atualidade, né? Então, depois de um determinado tempo ali, esses procariotos evoluíram, né? E surgiram os eucariotos, essas espécies, né? Esses seres que são mais ricos em termos de estrutura celular e também são maiores, né? Se a gente pegar os procariotos em termos de tamanho, eles são bem menores do que os eucariotos. E aí, esses eucariotos, quem que a gente está falando, né? Os procariotos a gente entende como as bactérias e as arqueias, né? Que a gente vai ver que tem uma pequena diferença em relação à estrutura, especialmente ali da membrana celular, né? Da membrana citoplasmática, que confere a esses seres, né? Essas arqueias, uma resistência muito maior ali a condições de temperatura, condições de pH, condições de sal, né? Então, por esse motivo, é que eles são seres muito mais fáceis de encontrar em termos quantitativos em relação às bactérias nesses ambientes mais adversos, né? Mas não significa dizer que arqueias não existam nesses outros ambientes mais normais, né? De pH, de temperatura, etc. E a gente vai ver que, por esse motivo, é que elas estão presentes, muitas vezes, nos sistemas de tratamento anaeróbios ali, né? Que estão formando biogás. Tá? Então, a última fase dessa transformação anaeróbia dessa matéria orgânica, que nas fases iniciais de hidrólise, acidogênese, acetogênese, né, são realizados por bactérias ali fermentativas, hidrolíticas, acidogênicas, acetogênicas, mas essa última etapa da transformação anaeróbia acontece, né, pela participação das arqueias metanogênicas, né, que vão exatamente formar o biogás. Essa mistura que a gente conhece, certamente vocês já ouviram falar, que é composto grandemente de metano, para o biogás formado a partir do esgoto sanitário, cerca de 70% mais ou menos é metano, né, e o restante
cerca de 30%, 20 a 30% de CO2, e temos traços ali de H2S, né, de sulfeto de hidrogênio, mas dependendo da composição do resíduo, por exemplo, num aterro sanitário, essa composição já de biogás é diferente, já tem, em relação ao esgoto sanitário, né, menos metano, mais CO2 e tem mais H2S, porque ali o tipo de resíduo é diferente, né? Tem muita proteína, tem muita matéria orgânica, tem muito plástico. Então, tudo isso, né, todos esses resíduos, dependendo, apesar de, por exemplo, o plástico ter uma decomposição mais lenta, né, mas a gente tem, muitas vezes, devido à presença desses substratos mais complexos, especialmente que contém ali, né, proteínas, as quais vão ser hidrolisadas, vai ter aminoácidos, nesses aminoácidos, a gente tem muitos deles que contêm enxofre, né, daí a gente tem uma participação, por exemplo, de compostos de enxofre no biogás muito mais, muito em maior quantidade do que, por exemplo, no biogás de um sistema de tratamento tratando esgoto sanitário, né, os esgotos produzidos ali nas nossas casas, né, quando chegam misturados muitas vezes ali com águas de infiltração na estação de tratamento de esgotos, tá? E aí, gente, depois começaram a surgir invertebrados, plantas, né, mamíferos e, por fim, os humanos, tá? Então, isso é para a gente ter uma ideia, né, de como surgiu essa vida na Terra. A importância desses micro-organismos, né, como eu falei, eles têm uma participação para a disponibilização de nutrientes ali para as plantas, né, ou seja, as plantas que têm ali, por exemplo, nas suas raízes, um meio suporte, nesse meio suporte vão crescer micro-organismos ali que vão ajudar na degradação da matéria orgânica, mas principalmente liberação de carbono, por exemplo, mas principalmente também a liberação de nitrogênio, a liberação de fósforo nos níveis, né, na forma mais simples que as plantas são capazes de absorver, né, ou na forma de nitrogênio amoniacal, ou na forma de nitrato, né, o fósforo numa forma mais simples, por exemplo, na forma de ortofosfato, né, que a partir daí as plantas são capazes de absorver e transformar esses nutrientes presentes ali nos fertilizantes químicos utilizados, por exemplo, nos adubos, né, químicos utilizados ali na agricultura, para a produção de biomassa, né? Então, essa biomassa pode ser, por exemplo, a soja, né? Pode ser, dependendo aí do tipo de cultura que está sendo produzido, né? Pode ser milho, pode ser, enfim, né? As várias possibilidades, mas temos a participação microbiana nesse processo, tá? A participação microbiana, como eu falei, na produção de alimentos, na produção de bebidas, enfim, né, na indústria farmacêutica e também no saneamento ambiental, nesses vários exemplos que eu comentei aqui com vocês. A problemática, né, microbiana na questão das doenças, porque várias doenças, né, são causadas aí por bactérias, por vírus, por protozoários, por helmintos, como a gente vai ver aqui nesse módulo, e temos a grande participação desses micro-organismos dentro aqui da área de energia e meio ambiente e também dentro da parte de biotecnologia, que muitas vezes estão ali, né? A biotecnologia ambiental é exatamente o uso dessa biotecnologia para uma aplicação dentro, né, da parte da engenharia ambiental, por exemplo, né? E isso vai desde a criação de um processo biotecnológico para a remediação de um ambiente contaminado, que vai dentro por exemplo, da desenvolvimento de um determinado tipo de tratamento de esgoto. Então, tudo isso, né? Dentro, por exemplo, do uso da digestão anaeróbia para a produção de biogás, para a produção de hidrogênio, para a produção de ácidos carboxílicos de elevado valor agregado, que podem ser utilizados aí na indústria química, petroquímica, produção de biocombustíveis dentro da própria fermentação alcoólica, né? Então, a gente tem o uso desses micro-organismos para diversos fins no âmbito
em engenharia ambiental. Bom, então, se a gente imaginar as várias doenças causadas por micro-organismos e outras doenças que não estão associadas à participação microbiana, né? E a gente pegar e compararmos como aconteciam os óbitos, por exemplo, na década, né, no século, vamos supor, 18, 19, e o que acontece na atualidade, a gente percebe uma grande inversão, né, em relação a óbitos e a participação desses micro-organismos nesses óbitos. Então, o que está em vermelho aqui nesses gráficos são doenças que têm uma relação com a participação microbiana. Portanto, se a gente observar no passado, a maior parte da população morria, né? Aqui, mortes por cada 100 mil pessoas, né? Então, se a gente observar, gripe, pneumonia, tuberculose, gastroenterites, né? Aqui elas acometiam a maior parte da população. E ali, em menor quantidade, doenças cardíacas, AVC, acidentes, câncer, né? E ali doenças da infância, difteria, né? Que também tem a participação de micro-organismos. Mas se a gente perceber na atualidade, né, houve um maior controle da morte por esse tipo de agente. Então, na atualidade, o que é que a gente percebe? Que doenças cardíacas e câncer acometem a maior parte da população, né? E temos ali outras doenças, como doenças pulmonares, AVC, acidentes, né, mal de Alzheimer, diabetes, né, doenças renais, suicídio, que está por aqui, e uma pequena parte de gripe e pneumonia. Portanto, a gente percebe uma inversão. E, certamente, isso tudo se deve a um conjunto de fatores, né? Ou seja, houve uma evolução do conhecimento sobre como tratar determinadas doenças, as próprias vacinas, que são importantes nesse sentido, né? E também, de uma certa forma, a implantação de sistemas de saneamento básico contribuiu na mudança desse perfil, né? Portanto, se a gente tem os agentes infecciosos e a gente afasta esses agentes do ser humano, a gente está, de uma certa forma, ajudando nessa mudança, né, desse perfil. Por outro lado, né, as próprias condições de vida, o estresse, né, as condições de trabalho, ajudaram também, né, nesse tipo de comportamento aqui, por exemplo, de maior incidência de câncer, né, e de doenças cardíacas, né, certamente as nossas condições de vida, essa condição muitas vezes que a gente não consegue relaxar, que a gente está online o tempo inteiro, né, ali de manhã, de tarde, de noite, final de semana, ou nas redes sociais, ou, enfim, a gente, de uma certa forma, esses estresses, né, eles ajudaram nessa mudança de perfil, tá? Beleza. Então, essa evolução, como eu falei, né, a gente pode classificar esses tipos de células, né, microbianas em duas categorias, que nós chamamos de procariotos e o que nós chamamos de eucariotos. Então, os procariotos, como eu falei, gente, em termos de estrutura celular, eles são bem mais simples, né? A gente tem ali uma única molécula de DNA. Essa molécula de DNA ela é dispersa no citoplasma e esse citoplasma ele é separado do meio a partir de uma membrana citoplasmática. Então, essa membrana citoplasmática, em termos de composição, muitas vezes é o que vai diferenciar esse procarioto, né, essa bactéria de uma arqueia.
para essas arqueias viverem, muitas vezes, nesses ambientes mais hostis, como elevado pH, ou baixo pH, ou elevada presença de sal, enfim, essas coisas, ela tem uma composição ali na estrutura diferente, né? Ligações químicas diferentes, né? Composições ali lipídicas diferentes que vão exatamente conferir essa maior capacidade de resistência, tá bom? Mas em termos de tamanho, em termos de divisão celular, né, de mobilidade, enfim, são coisas muito parecidas, né, em relação aos processos metabólicos, são muito parecidos, né, as bactérias, as arqueias, de uma forma geral. Em relação à riqueza de morfologia, algumas são mais filamentosas, outras são mais esféricas, outras são mais curvadas, outras são mais cilíndricas, tá? Então, em termos de riqueza fisiológica e morfológica, são muito parecidos, tá? No caso dos eucariotos, a gente já tem um núcleo já definido, né? A gente já tem ali várias moléculas de DNA que estão ali dentro de uma região, que é o núcleo. Esse núcleo está separado do citoplasma por essa membrana, né, ali nuclear. E dentro desse citoplasma, eu tenho ali uma riqueza celular muito maior, né? Organelas ali citoplasmáticas, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribossomos, né, mitocôndrias, enfim, aquelas coisas todas que vocês certamente já viram e que vão, de uma certa forma, rever um pouquinho na disciplina de microbiologia ambiental, e essa membrana ali citoplasmática, muitas vezes ainda tem uma parede celular separando, né, ali essa célula e conferindo maior resistência, maior rigidez ali para sobrevivência nesses meios que esses micro-organismos estão crescendo, estão realizando as suas atividades metabólicas. Isso aqui é mais ou menos o que eu comentei, certo? Que esse procariota ele é bem mais simples em termos de estrutura celular e também, como a gente vai ver, em termos de tamanho. Isso aqui também é uma foto que eu gosto bastante, né? Assim, de uma micrografia realizada em uma bactéria, em uma arqueia e em um eucarioto. Que você vê aqui o núcleo, né? A membrana nuclear, certo? Aqui as organelas citoplasmáticas, a membrana citoplasmática, enfim, depois vocês podem olhar com mais calma. E aqui é em termos de tamanho, né? Ou seja, a gente tem aqui os átomos, pequenas moléculas, aqui as proteínas, aqui do menor para o maior. Depois a gente tem os vírus, que vamos discutir na próxima aula. Portanto, esses vírus, eles não são classificados nem como procariotos, nem eucariotos. Na realidade, eles precisam de um maquinário celular para se proliferarem. E esse maquinário celular pode ser tanto de uma célula procariótica quanto eucariótica, né? E a gente tem aqui os procariotos, que são menores do que os eucariotos, né? Então, o vírus aqui em relação aos procariotos e em relação aqui aos eucariotos, né? Só para a gente ter uma ideia também do tamanho, como eu falei, né? Que são, esses procariotos são bem menores, né, do que os eucariotos, tá? Então, eu vou, nessa aula de hoje, me limitar a gente falar dos procariotos, e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais dos eucariotos, dos vírus, etc. Então, essas bactérias, como eu falei, elas são importantes na reciclagem desses nutrientes, né? Por exemplo, os seres, né? As bactérias que transformam esse nitrogênio orgânico, por exemplo, presente ali no solo, em nitrogênio amoniacal, acontece por bactérias hidrolíticas, né, que vão produzir a amônia a partir desse nitrogênio orgânico. E nós temos as chamadas bactérias nitrificantes, que vão exatamente transformar ali na presença do oxigênio existente, por exemplo, ali na rizosfera das plantas, né, vão exatamente transformar esse nitrogênio
amoniacal em nitrito e deixa nitrato, e aí as plantas, como eu falei muitas vezes, vão assimilar esse nitrato. Tem muita planta que consegue assimilar também a amônia, né? Isso é por esse motivo é que muitas vezes os fertilizantes a gente acaba usando, né, nitrato de amônia, que é exatamente para disponibilizar esses dois elementos ali para as plantas, né, que dependendo do tipo, são capazes de assimilar ou um ou outro, ou muitas vezes, né, a gente tem ali mais de uma cultura, os dois, né? E aí, esses nitrogênio, né, esse carbono, esse fósforo, como eu falei, eles são transformados ali biologicamente, né, e assimilados pelas plantas, ou muitas vezes, como eu falei, estão diretamente ligados nos vários ciclos biogeoquímicos que acontecem no solo, quando um determinado poluente chega no solo, ou chega num determinado corpo de água, lêntico ou lótico, né, então um ambiente lêntico é um ambiente de água parada, como um açude, por exemplo. Então, uma lagoa, um lago. Então, mais esses ambientes ali de águas paradas, né, que são ambientes lênticos, e ambientes lóticos de maior mudança, né, como acontece em um rio, né? Então, você tem ali um tempo de residência, né, uma vazão, uma mudança ali daquela água, né, muito frequente, tá? Então, esses ambientes são ambientes ditos ambientes lóticos. Então, esses micro-organismos estão ali ajudando muitas vezes, né, na produção, por exemplo, de oxigênio, né? Por exemplo, quando acontece via uma cianobactéria, quando eles estão envolvidos, por exemplo, na transformação, por exemplo, da matéria orgânica ou em CO2 pela via aeróbia, né? Ou, como a gente vai ver, em biogás, né? Pela via anaeróbia, né? Então, a gente tem ali a participação microbiana, certamente, ajudando para a vida na Terra, como eu falei, tá? Mas a gente tem que esses micro-organismos, essas bactérias, grandemente também estão envolvidas nas várias doenças que a gente vai discutir aqui na nossa disciplina. Tá? Então, todos os procariotos causadores de doenças, né, patogênicas, pertencem a esse domínio bactéria, ou seja, uma arqueia, né, até onde se sabe, não estão envolvidas, né, essas arqueias, nas doenças, né, elas estão envolvidas nesse lado bom, mas não estão envolvidas nas doenças, tá? Ao passo que as bactérias, elas ajudam na vida, mas muitas dessas bactérias, né, elas causam doenças. E a gente vai ver as principais doenças aqui, como a febre tifoide, a febre paratifoide, a cólera, né? Então, todas essas doenças aqui, né, são causadas por bactérias, né? Então, por exemplo, aqui embaixo eu estou colocando, né, o Vibrio cólera, né? Então, esse Vibrio cólera é a bactéria que causa a doença que nós chamamos de cólera, tá? Staphylococcus aureus, né, é uma bactéria que causa uma determinada doença, por exemplo, muito comum em internações, né, ali são doenças que causam problemas nos pulmões, enfim. Dependendo do tipo de agente patogênico, a gente pode ter uma determinada doença, né, atrelada àquele micro-organismo patogênico. Algumas ligadas à água, né, como no caso da cólera, né, que é uma doença de veiculação hídrica, e outras doenças que são transmitidas ali pelo ar, né, ali pelo contato, enfim, né? Existem várias outras formas de ingresso desse agente patogênico nesse indivíduo. Obviamente que, por exemplo, quando ele se ingressa pelo ar, no saneamento básico não tem nenhuma ajuda nesse processo, mas aquelas doenças que têm uma relação mais direta com a água, por exemplo, né? Aí o saneamento básico tem uma grande importância. Bom, e milhares de espécies de bactérias, elas são não patogênicas, né? Então, a gente vai ver que algumas bactérias, inclusive, são utilizadas
como indicadores de contaminação fecal. E muitas delas têm uma relação muito próxima com a presença de material fecal, né? Então, por exemplo, a Escherichia coli, ela é muito presente no nosso trato intestinal, e aí, quando a gente defeca, né, ali no bolo fecal, vai muito micro-organismo, né? Vai muita, por exemplo, bactérias do grupo coliforme, e dentro dessas bactérias ali vai muito E. coli. Então, ela tem uma relação muito próxima com a presença de material fecal. Daí, ela ser utilizada muitas vezes como um indicador de contaminação fecal, né? Ou seja, a maior ou menor presença dessa E. coli, né, ela vai indicar uma maior ou menor probabilidade de aquela amostra de água ou daquela amostra de esgoto conter os verdadeiros vilões que causam as doenças, ou seja, o víbrio cólera, né? A bactéria que causa a febre tifoide, né, que é uma salmonella tif, ou a bactéria que causa a febre paratifoide, que é uma salmonella paratif, ou de conter o vírus que causa, né, a hepatite A. Então, são indicadores de contaminação fecal. Outras bactérias aqui, né, como a Legionella pneumofila, também ligada ali por exemplo, a processos de pneumonia, né, bacteriana, né, como Legionella, Salmonella, né, como eu falei, aquela que causa a febre tifoide ou a febre paratifoide. E aqui, gente, a gente também consegue perceber um pouquinho sobre a morfologia de cada um dessas bactérias. Por exemplo, aqui, ó, a morfologia do víbrio cólera já é uma morfologia curvada, que a gente chama. Ó. A morfologia da Escherichia coli já é uma morfologia que nós chamamos cilíndrica. Ó. A morfologia do Staphylococcus aureus já é uma morfologia que nós chamamos esférica, tá vendo? Então, esses micro-organismos, eles diferem um do outro, muitas vezes em relação a forma, né, que nós chamamos a morfologia, e também difere em relação à fisiologia, em relação ao tempo de multiplicação, as condições que lideram a determinada multiplicação, tá? A demanda nutricional. Então, a gente tem uma diversidade fisiológica e também morfológica entre esses vários indivíduos. E, por fim, para a gente finalizar essa nossa aula de hoje, eu queria comentar um pouquinho mais sobre as arqueias, né? Então, essas arqueias, elas são consideradas micro-organismos metanogênicos, e esses micro-organismos metanogênicos, eles são anaeróbios estritos. Né? Significa dizer que se eu tiver um meio com elevada presença de oxigênio, né, esse oxigênio certamente vai causar uma determinada dificuldade metabólica dessas arqueias. Então, a gente vai ver que muitas vezes acontece que, vamos supor que num determinado esgoto contém ali traços de oxigênio. O que vai acontecer é que esse oxigênio vai ser removido por bactérias, por exemplo, fermentativas, que vão rapidamente, muitas vezes essas bactérias fermentativas são facultativas, né? Então, elas conseguem realizar seus processos metabólicos tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, e aí, mas quando tem oxigênio, elas preferem essa realização, porque a quantidade de energia é muito maior que se consegue, né? A quantidade de ATP que se consegue formar a partir dessa transformação quimiotrófica, por exemplo, desse carbono presente, e aí, com isso, acaba se tendo uma condição redox, uma condição ambiental favorável para que esses micro-organismos metanogênicos consigam produzir biogás. Né? Em outras condições, o que acontece é que esses micro-organismos acabam crescendo no interior de um grânulo.
ou de um floco, eu vou parar já, vou usar o quadro aqui para vocês entenderem um pouquinho mais, né? E aí, como eles ficam mais na parte interna de um grânulo ou de um floco, eles acabam tendo uma condição ali de ausência de oxigênio, a qual é necessária para esses micro-organismos metanogênicos, os quais, como eu falei aqui no slide, são, né, anaeróbios estritos. E esses micro-organismos metanogênicos, eles são responsáveis pela maioria ou todo o gás natural encontrado na Terra, ou seja, o gás que está lá, por exemplo, né, ali no mar, né, ali, por exemplo, quando a gente fala de pré-sal, né, quando a gente fala de extração de petróleo, né, ou extração de gás natural, que contém metano, né, ali dentro do gás natural, essa transformação que acontece ali no solo, né, que acontece ali num poço de petróleo, de produção de gás, quem está produzindo esse gás são seres metanogênicos, né? São arqueias metanogênicas, estão ali envolvidas nesse processo de formação de metano, tá bom? E como isso vai acontecer, qual o tipo de substrato, não convém aqui nessa nossa disciplina, a gente vai ter oportunidades mais para frente, em disciplinas específicas, de entendermos um pouquinho sobre, ou até mesmo mais para frente dessa nossa disciplina, entendermos um pouquinho mais de como acontece essa transformação, tá? Beleza. Então, essas arqueias metanogênicas, né, que são esses micro-organismos que formam metano a partir de determinados substratos, como o acetato, como o hidrogênio e o CO2, né, que são os principais, elas são não patogênicas, tá? E como eu falei, esse biogás é uma mistura de vários gases, principalmente metano e CO2, e tem traços ali de H2S, gás sulfídrico, mercaptanas, também tem traços de siloxanos, né? E essa composição vai depender, como eu falei, do tipo de resíduo que está sendo degradado anaerobiamente. Isso acontece, por exemplo, num digestor de resíduo sólido, né? Por exemplo, que acontece na Europa, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha tem vários digestores anaeróbios, né? Ao invés de se mandar para um aterro sanitário, se separa a fração orgânica da fração inerte, essa fração orgânica é encaminhada para um digestor, nesse digestor vai acontecer essa transformação dessa fração orgânica em biogás. Isso acontece num aterro sanitário? Acontece, né? De uma maneira menos controlada, se tem muitas vezes perda de metano de biogás para a atmosfera, né? Muito embora cada vez mais nos aterros sanitários se tenha projetos de recuperação de energia a partir dos resíduos, né? Mas isso também, essa biotecnologia ambiental pode ser utilizada para essa finalidade. E essa transformação pode acontecer tanto em uma condição mesofílica, né, uma condição, por exemplo, próxima à temperatura que a gente tem aqui no Ceará, por exemplo, né, ou uma condição que varia ali de 20 até 35, 40 graus, vamos pensar assim, tá bom? Ou em uma condição termofílica, quando eu aqueço um determinado reator, um determinado sistema de tratamento, para aumentar o metabolismo celular, né? E esse aquecimento se dá muitas vezes com a geração de calor advindo da própria queima desse biogás formado, tá? Então a gente tem aí muitas vezes uma combinação de processos, né? E obviamente que com isso eu acabo perdendo, né, energia, mas por outro lado eu ganho em eficiência de transformação desse conteúdo carbonáceo, né, dessa matéria orgânica. Exemplos de micro-organismos anaeróbios, eu tenho aqui a metanosarcina Barkeri, né, como você está vendo, ela cresce na forma de pacotes, como vocês estão vendo aqui, olha, grandes pacotinhos, né, juntando aqui, e eu tenho também um outro micro-organismo, que é a metanosaeta, que ela cresce na forma de filamentos. Aí, muitas vezes, para formar um floco, né,
ali anaeróbio, eu tenho o crescimento de micro-organismos que têm essa morfologia mais filamentosa com micro-organismos que têm essa morfologia mais em pacotes ou esféricas, enfim, dependendo do tipo de micro-organismo metanogênico que estão ali, muitas vezes, crescendo, né? Dentro desse floco com outros micro-organismos, ou grânulos anaeróbios que estão crescendo junto com outros micro-organismos, que vão realizar hidrólise, acidogênese, acetogênese, né? Muitas vezes até a redução de sulfato que está ali acontecendo, tudo junto e misturado, né? Nesse microbioma anaeróbio que a gente está comentando. E esses micro-organismos, como eu falei, também divergem muitas vezes em relação ao substrato que eles utilizam para formar o biogás, formar o metano. Por exemplo, a metanosacina, ela é capaz de utilizar aí como substrato acetato, hidrogênio, metanol, né? Ao passo que, por exemplo, a metanosaeta, ela é capaz de utilizar somente o acetato para formar ali o biogás, formar o metano. Então, a gente está mostrando essa riqueza nessa presente aula.